Poderosa oração ao anjo da guarda, que traz paz e união para sua família em tempos difíceis. Toda família enfrenta momentos difíceis. Existem fases em que a casa parece carregada, em que os diálogos se tornam raros, em que cada palavra soa mais pesada do que deveria. Fases em que a proximidade vira distância, em que o afeto perde espaço para a irritação e em que cada membro parece carregar suas próprias dores em silêncio. A verdade é que, quando uma família atravessa tempos difíceis, quase nunca é por um único motivo. É um acúmulo de desgastes, de sentimentos guardados, de expectativas não atendidas, de mágoas não resolvidas, de preocupações que apertam o peito e transformam o lar num lugar emocionalmente vulnerável. Mas existe algo que muitos não percebem. Quando a paz dentro da família começa a se fragmentar, quando a união diminui e quando os laços ficam frágeis, o impacto espiritual é imenso. A casa perde o brilho. Os ambientes ficam carregados. A presença de Deus parece distante, não porque ele se afasta, mas porque as emoções tumultuadas criam ruídos internos que impedem a alma de sentir a paz divina. E é justamente nesses momentos que o anjo da guarda mais se aproxima. Ele percebe rachaduras antes de qualquer membro da família assumir que algo está errado. Ele enxerga feridas que ninguém tem coragem de falar. Ele sente o peso emocional que paira sobre o lar e entende que o coração humano, quando está machucado, tem dificuldade de pedir ajuda. O anjo da guarda foi colocado ao seu lado não apenas para te proteger de perigos externos, mas para guardar sua casa, fortalecer seus relacionamentos e equilibrar aquilo que o desgaste emocional tenta destruir. Ele intervém quando as palavras começam a ferir mais do que unir. Ele tenta impedir que pequenos conflitos se tornem grandes rupturas. Ele se faz presente quando alguém está prestes a perder a paciência e sussurra calma, onde deveria existir explosão. Ele segura impulsos, acalma pensamentos, suaviza sentimentos. É uma presença que muitos ignoram, mas que age de maneira tão decisiva que sem ela muitos lares já teriam desmoronado. E talvez sua família esteja atravessando exatamente isso agora. Um momento desafiador, um período de instabilidade, uma fase em que cada dia parece mais pesado do que o anterior. Talvez você esteja carregando um cansaço emocional que ninguém vê. Talvez exista alguém embaixo do seu teto sofrendo em silêncio. Talvez a comunicação tenha se tornado fria. Talvez o respeito esteja desgastado. Talvez a união esteja frágil. Mas a boa notícia é esta: Deus nunca abandona um lar que clama por paz. E quando uma família se inclina para o céu em busca de cura, o primeiro a se mover é o anjo da guarda. Hoje, ao ouvir esta oração, você não está apenas buscando paz para si mesmo. Você está intercedendo pela sua casa, pelos seus familiares, pelas relações que precisam ser curadas, pelos laços que precisam ser fortalecidos. O céu está vendo isso. Deus está ouvindo isso. E seu anjo da guarda já está agindo. Porque quando alguém decide lutar pela família com fé, o espiritual se move antes do natural. A cura começa no invisível. A restauração começa onde você não vê. E o que estava rachado começa a ser reconstruído peça por peça, palavra por palavra, coração por coração. No próximo tópico, você vai entender as feridas silenciosas que abalam a paz dentro de uma família e que muitas vezes ninguém tem coragem de expressar. Dentro de uma família, existem dores que ninguém vê e outras que todos percebem, mas preferem não comentar. São feridas silenciosas, acumuladas ao longo do tempo, que enfraquecem a convivência e desgastam a harmonia do lar. E o mais impressionante é que essas feridas raramente são causadas por grandes acontecimentos. Na maioria das vezes, elas nascem de pequenos detalhes do cotidiano, repetidos dia após dia, até formarem rachaduras profundas no relacionamento familiar. Rachaduras que, embora invisíveis aos olhos, são sentidas na alma. Essas feridas começam geralmente com palavras que machucam sem intenção. Comentários que parecem pequenos, mas atingem o coração como peso, uma ironia lançada na hora errada, um tom de voz elevado,
uma resposta mais dura do que deveria. Esses detalhes criam marcas, e quando ninguém fala sobre elas, essas marcas se transformam em ressentimento silencioso. A pessoa se cala, mas por dentro sangra. A convivência segue, mas a dor fica acumulada. E cada vez que um gesto parecido acontece novamente, a ferida se abre mais uma vez. Existem também feridas que nascem da falta de atenção. O familiar que se esforça para manter tudo funcionando, mas nunca houve um reconhecimento. A pessoa que tenta ser forte o tempo todo, mas nunca recebe um abraço, um como você está, um eu te entendo. A ausência de cuidado não é percebida apenas com os olhos, ela é sentida como abandono. E esse abandono silencioso pesa. Ele causa afastamento emocional, mesmo que ninguém fale sobre isso. Outro tipo de ferida é a comparação. Quando um filho é comparado ao outro. Quando alguém dentro da família é sempre visto como o responsável por tudo. Quando o outro é taxado como problemático. As comparações criam divisões invisíveis. Elas alimentam a ideia de que existe um favorito e um descartado, um valorizado e um invisível. E poucas coisas enfraquecem a união familiar tão rapidamente quanto isso. As expectativas não cumpridas também deixam marcas profundas. O pai que esperava um comportamento e não recebeu. A mãe que esperava apoio e não encontrou. O filho que esperava compreensão, mas recebeu cobrança. Cada expectativa frustrada se transforma em um peso emocional que a pessoa carrega sozinha. Porque nem sempre existe espaço seguro para falar sobre decepções dentro da família. E quando não se fala, a dor cresce. Há feridas que vêm do cansaço. Famílias que enfrentam problemas financeiros, pressões do trabalho, doenças, instabilidades emocionais. Quando cada um está sobrecarregado, ninguém consegue oferecer o que o outro precisa. E assim, sem perceber, a família entra num ciclo de cada um por si, mesmo que todos se amem profundamente. O cansaço espiritual cria barreiras emocionais e a casa perde sua leveza. E existem feridas ainda mais profundas, as feridas do silêncio. O silêncio que substitui o diálogo. O silêncio que esconde mágoas antigas. O silêncio que acumula assuntos nunca resolvidos. O silêncio que distancia. Quando a família para de conversar, para de expressar sentimentos, para de se ouvir, o lar se torna um lugar frio, onde cada um vive isolado dentro de si mesmo. Esse tipo de ferida é perigoso, porque ela não explode, ela corrói. Mas enquanto tudo isso acontece no invisível, o seu anjo da guarda observa cada detalhe. Ele sente quando alguém chora escondido. Ele percebe quando o cansaço emocional está consumindo o lar. Ele nota quando palavras malditas ferem o espírito de um familiar. Ele sabe quando a convivência se torna pesada. Ele identifica quando o clima da casa muda, quando a energia se torna tensa, quando os semblantes carregam tristeza. O anjo da guarda é sensível ao ambiente espiritual e ele nunca ignora a dor de uma família. E é importante entender que essas feridas silenciosas não surgem porque a família não se ama. Elas surgem justamente porque cada um ama do seu jeito, mas nem sempre sabe expressar. Surgem porque cada pessoa luta com suas próprias dores, seus próprios medos, suas próprias inseguranças. E nessas lutas internas, as emoções acabam escapando e machucando quem está por perto. O lar, que deveria ser refúgio, acaba se tornando campo de batalha emocional. Mas o céu não abandona famílias feridas. Deus não ignora lares quebrados. Quando uma família começa a perder a paz, Ele envia ainda mais luz para que o ambiente não se torne terreno de destruição. E é exatamente por isso que o anjo da guarda se movimenta com tanta delicadeza e força. Ele trabalha para impedir que essas feridas se transformem em rupturas permanentes. Ele inspira perdão. Ele acalma impulsos. Ele protege o coração dos membros mais sensíveis. Ele impede discussões que poderiam tomar proporções irreversíveis. Ele recolhe a dor que transborda e tenta manter cada pessoa em equilíbrio, mesmo quando elas não percebem. O primeiro passo para restaurar a paz da família é reconhecer que existem feridas que precisam de cura. E agora que você as compreendeu, o próximo passo é entender como a desunião afeta espiritualmente a casa
e como ela abre brechas que precisam ser fechadas. A desunião dentro de uma família não começa com grandes conflitos. Ela começa de forma silenciosa, quase imperceptível, até que um dia todos percebem que o clima da casa mudou. A desunião não é apenas uma falta de convivência. Ela é um rompimento espiritual que se instala devagar, corroendo o ambiente emocional e abrindo brechas no coração de cada membro do lar. Quando uma família perde sua unidade, cada pessoa dentro da casa passa a lutar sozinha, mesmo morando sob o mesmo teto. E essa separação interna é tão perigosa quanto qualquer conflito explícito. A desunião enfraquece o espírito familiar porque remove o senso de pertencimento. Cada membro começa a se sentir desconectado, isolado, distante. O lar deixa de ser um lugar de refúgio e se torna um espaço onde todos coexistem, mas não se encontram. O amor continua existindo, mas ele fica abafado por ruídos emocionais. São mágoas antigas que nunca foram resolvidas. São expectativas frustradas que ninguém teve coragem de expressar. São inconformidades que foram empurradas para debaixo do tapete. Tudo isso cria tensão espiritual, e a casa perde a leveza necessária para se manter em equilíbrio. Essa desunião também gera brechas emocionais. Quando pai e mãe param de conversar com sinceridade, os filhos percebem. Quando os filhos se distanciam em silêncio, os pais sentem. Quando irmãos começam a criar rivalidades internas, o clima deteriora. Cada afastamento interno cria uma fenda no coração da família. E essas fendas, se não forem tratadas, se transformam em muros. Muros invisíveis, mas intransponíveis. Muros que impedem o diálogo, que dificultam o perdão, que bloqueiam a reconciliação. Muros que fazem com que cada um ache mais fácil se proteger sozinho do que tentar se aproximar. Mas além de enfraquecer emocionalmente, a desunião abre brechas espirituais. O lar é um ambiente espiritual. Ele absorve sentimentos, energias, atitudes e intenções. Quando a família está unida, o ambiente é protegido. A casa se torna um espaço de paz, equilíbrio e aconchego. Mas quando a desunião toma espaço, a casa se torna vulnerável. A negatividade encontra portas abertas, a irritação aumenta, a ansiedade cresce, a tensão se torna constante e o ambiente espiritual se torna frágil. Brechas espirituais não são místicas, são consequências emocionais que afetam o invisível. Quando a família está dividida, o ambiente se torna mais pesado. A paz diminui, o descanso desaparece. Cada um carrega um fardo maior do que deveria. Cada pessoa começa a tomar decisões movidas pelo cansaço emocional e não pela sabedoria. Isso afeta tudo: o trabalho, os relacionamentos, o humor, a saúde emocional e até a fé. E quanto mais a desunião cresce, mais difícil fica para a família encontrar um caminho de volta. O seu anjo da guarda percebe isso com uma sensibilidade espiritual que você não consegue imaginar. Ele vê quando a energia da casa muda. Ele sente quando algo tenta entrar para criar conflito. Ele nota quando discussões pequenas estão prestes a se transformar em rupturas grandes. Ele identifica movimentos espirituais que não são saudáveis para a paz do lar. E ele começa a agir para proteger a família, mesmo quando ela está emocionalmente fragilizada. Como ele age? Primeiro, criando interrupções. Muitas vezes, quando uma discussão está prestes a explodir, algo acontece para interromper o momento. Um telefonema, um barulho, uma mudança repentina de foco. Isso não é acaso. É proteção espiritual. O anjo está tentando impedir que palavras duras sejam ditas em momentos de vulnerabilidade. Segundo, ele trabalha suavizando corações. Quando alguém que estava prestes a reagir sente uma súbita calma, isso é interferência do céu. Quando uma pessoa com raiva perde o impulso de discutir, isso é intervenção divina. Quando um familiar sente vontade de pedir desculpas, mesmo sem saber explicar por quê, isso é movimento espiritual. Terceiro, o anjo inspira memória emocional. De repente, alguém lembra de um momento bom da família, de um gesto de carinho, de um sacrifício que alguém fez no passado.
Isso é o céu lembrando o coração de que a família tem mais história de amor do que de conflito. Quarto, ele protege os mais sensíveis. Em toda casa existem corações mais frágeis, pessoas que absorvem tensões com mais intensidade. Crianças, idosos, pessoas emocionalmente sobrecarregadas. O anjo se aproxima delas com mais força para impedir que o clima da casa machuque demais sua alma. Quinto, ele trabalha para restaurar a união espiritual. Muitas vezes você sente vontade de chamar todos para uma refeição, de mandar uma mensagem, de iniciar uma conversa sincera. Isso é o céu guiando você a ser instrumento de reconciliação. A desunião pode até ter enfraquecido sua família, mas ela não precisa ser o fim. Deus não abandona lares quebrados. Ele restaura, cura, reconstrói. E o seu anjo da guarda está lutando diariamente para proteger seu lar e impedir que brechas emocionais se transformem em abismos espirituais. Agora que você entende como a desunião enfraquece a alma de uma família, no próximo tópico vamos explorar algo fundamental: a presença silenciosa do anjo da guarda dentro do lar e como ele age para impedir que sua família se quebre por completo. Dentro de uma casa onde há conflitos, cansaço emocional e desgaste espiritual, o anjo da guarda nunca permanece passivo. Ele não observa em distância, não se afasta e não espera que as feridas cresçam. Pelo contrário, é justamente nesses momentos que sua presença se torna mais ativa, mais sensível e mais protetora. O anjo da guarda é um guardião silencioso, mas profundamente atuante. Ele conhece a história da sua família, enxerga o que cada membro carrega no coração, entende as limitações de cada um e sabe exatamente onde agir antes que o ambiente emocional se transforme em ruína espiritual. A presença dele dentro do lar não se revela em barulho, mas em movimentos sutis que muitas vezes você só percebe depois. Ele atua nos detalhes invisíveis que mantêm uma família de pé, mesmo quando tudo parece se desestabilizar. Ele circula por cada ambiente, observando conversas, percebendo tensões, sentindo energias, analisando emoções, protegendo corações e impedindo que conflitos se tornem permanentes. É um trabalho delicado, contínuo e sagrado. Uma das principais formas de atuação do anjo da guarda dentro da casa é intervir nos instantes críticos, aqueles segundos em que uma palavra mais dura poderia destruir algo, em que uma acusação precipitada poderia ferir profundamente alguém, em que um gesto impulsivo poderia gerar consequências irreversíveis. E é quando você menos espera que algo acontece para conter a explosão. Uma ligação inesperada, um barulho externo, um pensamento que atravessa a mente e faz alguém refletir antes de falar, uma sensação repentina de calma. Isso não é acaso, é intervenção espiritual. Outra forma de atuação é através do amolecimento do coração. Quando alguém dentro da família se sente tomado pela raiva, nervosismo ou frustração, o anjo atua trazendo serenidade. Ele suaviza impulsos, diminui a intensidade da emoção, devolve a razão ao lugar certo e impede que o emocional domine a situação. Há momentos em que você está prestes a reagir de forma agressiva, mas simplesmente respira, perde o ímpeto e decide não transformar aquilo em conflito. Esse freio interno é a ação direta do anjo da guarda. Ele também trabalha restaurando memórias positivas. Quando o clima dentro do lar está pesado, o anjo frequentemente traz lembranças boas para o coração. Pode ser um momento especial vivido em família, uma conversa marcante, um ato de carinho do passado, um sacrifício que alguém fez por você. Essas lembranças não surgem do nada. Elas são sementes espirituais plantadas para suavizar o ambiente emocional e abrir espaço para perdão e reconciliação. O anjo da guarda também filtra energias e intenções. Nem sempre as tensões dentro da família vêm apenas de conflitos internos. Muitas vezes, o ambiente se torna pesado por influências externas. Estresse acumulado do trabalho, preocupações financeiras, pressões emocionais, influências espirituais negativas. O anjo da guarda percebe essas energias antes de qualquer membro da família e cria uma espécie de proteção invisível,
uma barreira espiritual que impede que o lar seja dominado por elas. Ele neutraliza aquilo que tenta entrar para gerar ainda mais desequilíbrio. Outra atuação fundamental é o direcionamento. Sabe quando você sente vontade repentina de conversar com alguém da família? De pedir desculpas? De chamar para uma refeição? De tentar resolver algo que ficou pendente? Sabe quando você sente um impulso de reconciliação em momentos completamente inesperados? Isso é direção do anjo. Ele planta desejos espirituais dentro do seu coração para aproximar novamente aqueles que se distanciaram. O anjo também age protegendo os membros mais sensíveis da família. Toda casa tem corações mais frágeis. Crianças, adolescentes, idosos ou pessoas emocionalmente sobrecarregadas. Ele fica mais próximo delas, acalmando pensamentos, diminuindo medos, protegendo o emocional e fortalecendo o espírito. Muitas vezes, uma criança que estava triste de repente fica mais leve, ou um idoso que estava inquieto sente paz de forma inesperada. Isso é cuidado angelical. E existe também o trabalho silencioso de impedir que a dor se transforme em ressentimento. O ressentimento é uma das forças mais perigosas dentro de uma família, porque corrói em silêncio. O anjo atua trazendo clareza emocional para que cada pessoa entenda a dor do outro, mesmo que não compreenda totalmente. Ele inspira empatia, compreensão e paciência. Ele faz o coração enxergar que ninguém dentro da casa é inimigo, mas sim alguém que também carrega suas próprias batalhas. E há ainda os momentos em que ele age protegendo o lar fisicamente, evitando acidentes, impedindo situações perigosas, inspirando alguém a sair ou voltar no momento exato para evitar algo ruim, alertando o coração sobre perigos espirituais e emocionais que poderiam afetar a casa. Ele não dorme, não se distrai, não abandona. Ele está sempre atento, sempre vigilante, sempre cuidando. É importante entender que o anjo da guarda não trabalha sozinho. Ele é instrumento da vontade de Deus. Cada movimento dentro do lar tem um propósito. Cada intervenção tem uma intenção divina. Cada proteção tem uma direção espiritual. Por isso, quando uma família se volta para Deus, quando ora, quando clama, quando busca cura, o anjo da guarda tem liberdade para agir com ainda mais força. Agora que você compreendeu a presença silenciosa e ativa do seu anjo dentro do lar, no próximo tópico vamos falar sobre os sinais de que Deus já começou a restaurar sua família e que a união está sendo reconstruída pelo céu. Quando Deus decide restaurar uma família, a mudança começa no invisível. Antes que qualquer transformação se manifeste externamente, o céu começa a mover peças internas, a tocar emoções, a despertar sentimentos, a reorganizar pensamentos e a quebrar resistências espirituais que impediam a reconciliação. Muitas pessoas acham que a cura familiar acontece de forma repentina, em um único gesto ou conversa definitiva. Mas, na verdade, a restauração é construída em camadas. E se você olhar com atenção, conseguirá perceber sinais claros de que esse processo já está em andamento. Um dos primeiros sinais de que Deus está tentando reunir sua família é o surgimento de uma saudade suave, que não dói, mas chama. Uma saudade que faz você lembrar dos bons momentos, das conversas sinceras, das risadas antigas, do tempo em que a convivência era leve. Essa saudade não é nostalgia vazia. Ela é o toque do céu no coração, reacendendo memórias que aproximam e não que machucam. O anjo da guarda usa essa lembrança afetiva para suavizar resistências e trazer clareza ao que realmente importa. Outro sinal muito forte é quando você ou alguém da família começa a sentir incômodo com o distanciamento. Aquele silêncio, que antes parecia normal, começa a incomodar. A falta de diálogo começa a pesar. A distância deixa de trazer alívio e passa a gerar tristeza. Essa mudança emocional é espiritual. É Deus mostrando que o afastamento não pertence ao propósito da sua família. Um terceiro sinal é o surgimento de vontade de conversar, mesmo que pequena. Pode ser um desejo tímido, como mandar uma mensagem simples, chamar para uma refeição, iniciar um diálogo leve. Quando sentimentos de reconciliação começam a nascer,
sem que ninguém os force. Isso é ação direta de Deus e do seu anjo da guarda tocando o coração de quem estava fechado. Há também o sinal da diminuição espontânea dos conflitos internos. Situações que antes provocavam discussões começam a parecer menos importantes. Palavras que antes machucavam já não causam o mesmo impacto. Você percebe que o impulso de discutir diminui, que a vontade de responder com dureza enfraquece, que a sensibilidade do coração aumenta. Esse abrandamento não é fraqueza, é cura em andamento. Outro sinal profundo é quando você ou um familiar começa a ter sonhos significativos com pessoas da casa. Sonhos de conversas, reencontros, reconciliação. Esses sonhos não são obras do acaso. Eles são instrumentos espirituais que o céu usa para abrir caminhos emocionais e espirituais para a restauração familiar. Existe também o sinal do arrependimento silencioso. Não aquele arrependimento cheio de culpa, mas uma consciência suave que leva uma pessoa a refletir sobre atitudes passadas. Quando alguém dentro do lar começa a reconsiderar suas próprias palavras, seus comportamentos, seus exageros, seus fechamentos emocionais, isso indica que Deus está tratando o coração dessa pessoa. Outro sinal poderoso é o surgimento de preservação de paz dentro da casa. Situações que poderiam virar conflitos simplesmente não acontecem. Discussões que normalmente seriam inevitáveis são evitadas. A energia da casa parece menos carregada. O ambiente fica mais leve sem motivo aparente. Isso é o anjo da guarda filtrando tensões e impedindo que brechas espirituais aumentem. Existe também o sinal de cura emocional individual, que é essencial para a cura coletiva. Quando um membro da família começa a lidar melhor com suas próprias dores, a casa inteira sente o reflexo dessa evolução. Uma pessoa emocionalmente fortalecida muda o clima do lar, e Deus trabalha em cada um individualmente para depois unir o todo. Outro sinal precioso é quando surgem pequenas demonstrações de carinho, mesmo discretas. Um cuidado inesperado, um gesto simples, uma atenção especial, uma palavra mais suave, um olhar mais empático. Essas atitudes são sementes de reconciliação, plantadas pelo céu de maneira sutil para reacender laços que pareciam desaparecidos. Por fim, um dos sinais mais claros é a sensação repentina de esperança, mesmo sem motivos aparentes. Você simplesmente sente que as coisas podem melhorar. Sente que o lar pode ser restaurado. Sente que o amor ainda existe. Sente que o céu está trabalhando. Essa esperança é presença espiritual. É Deus reafirmando que não terminou a história da sua família. Talvez você já esteja percebendo alguns desses sinais. Talvez eles já estejam acontecendo silenciosamente dentro da sua casa. Talvez o céu já esteja preparando o caminho para a paz que você tanto espera. A restauração familiar não é uma promessa vazia. É uma obra divina que se manifesta de dentro para fora. Agora que você identificou esses sinais, no próximo tópico você vai aprender como preparar seu lar para receber paz, união e cura espiritual, tornando sua casa um ambiente favorável para a intervenção divina. A restauração familiar começa no céu, mas precisa encontrar espaço na terra para se manifestar. Deus trabalha no invisível. O anjo da guarda atua no espiritual, mas é dentro do lar, nas atitudes, nas palavras, nos gestos e nas escolhas, que a cura encontra solo fértil para crescer. Preparar sua casa para receber paz e união não exige perfeição, não exige força além da sua capacidade e não exige mudanças drásticas. Exige apenas abertura, disponibilidade, sensibilidade. Exige que você permita que o céu ordene aquilo que o desgaste emocional bagunçou. O primeiro passo para preparar seu lar é limpar o ambiente emocional. O ambiente emocional é o ar invisível que todos respiram dentro da casa. Quando ele está carregado de mágoas, críticas, reclamações e tensões acumuladas, a paz não encontra espaço para permanecer. Limpar esse ambiente não significa esquecer tudo o que aconteceu, mas significa retirar o peso das emoções que ficaram presas. Isso começa com uma escolha: não alimentar discussões desnecessárias,
não repetir palavras que ferem, não reacender conflitos que já deveriam ter sido apagados. Cada vez que você decide responder com calma, ao invés de reagir com impulsividade, sua casa respira. Cada vez que você silencia antes de ferir, o ambiente espiritual se fortalece. O segundo passo é trazer leveza para o lar. A leveza não nasce apenas de ordem física, mas de ordem emocional. Às vezes, pequenas atitudes como abrir as janelas pela manhã, colocar uma música tranquila, preparar uma refeição com carinho ou arrumar um canto da casa com intenção de paz já mudam completamente a atmosfera do ambiente. O lar sente quando há cuidado. A casa responde quando existe intenção de harmonia. O anjo da guarda se aproxima ainda mais quando percebe que a família está tentando criar um espaço saudável para viver. O terceiro passo é vigiar suas palavras. A paz entra pela porta das atitudes, mas permanece pela porta da comunicação. Palavras têm poder de construir ou destruir, de unir ou dividir, de curar ou ferir. E dentro de casa, o impacto delas é ainda maior. Evitar exageros, ironias, comparações e acusações já é uma forma poderosa de restaurar a harmonia. Às vezes, a cura de uma família começa quando alguém decide quebrar ciclos de respostas duras e iniciar ciclos de diálogo respeitoso. O quarto passo é diminuir a velocidade do coração. A maioria dos conflitos familiares nasce do cansaço acumulado. Quando você está esgotado emocionalmente, você pensa menos, sente mais e reage pior. Por isso, criar momentos de pausa é fundamental. 10 minutos de silêncio, uma oração rápida, uma respiração profunda. Uma pausa antes de reagir. Tudo isso ajuda a acalmar a alma e evitar que emoções pesadas se espalhem pela casa. O quinto passo é identificar o que precisa sair. Existem hábitos nocivos que alimentam a desunião. Falar de problemas o dia todo, criticar de forma repetitiva, guardar mágoas, ignorar sentimentos, negligenciar conversas importantes, evitar perdão. Quando você reconhece essas posturas e decide encerrá-las, ainda que aos poucos, o céu encontra espaço para agir sem resistência dentro da sua família. O sexto passo é criar intencionalidade espiritual no lar. Isso pode ser feito de várias formas simples: uma oração ao despertar, uma breve consagração da família, uma vela acesa em sinal de fé, um agradecimento sincero antes das refeições, uma música suave que eleve o ambiente, ou até mesmo um momento em que todos permanecem em silêncio, mas conectados espiritualmente. O anjo da guarda age com ainda mais força quando encontra um lar espiritualmente receptivo. O sétimo passo é fortalecer os laços com pequenas atitudes diárias. Grandes conversas são importantes, mas pequenos gestos são ainda mais poderosos. Perguntar como foi o dia, demonstrar interesse, dizer palavras de valorização, abraçar com sinceridade, dividir responsabilidades, reconhecer esforços. Quando os vínculos são nutridos de forma cotidiana, o amor encontra estabilidade. O oitavo passo é entender que a cura é gradual. Famílias não mudam da noite para o dia. Pessoas não se transformam instantaneamente. O que importa é o movimento. O céu não exige perfeição, apenas abertura. Cada esforço, por menor que pareça, é percebido pelo espiritual. Deus honra toda intenção de paz, e o anjo da guarda sustenta cada passo que você dá em direção à harmonia. O nono passo é aceitar que cada pessoa carrega sua própria dor. Nem sempre os comportamentos difíceis são fruto de maldade. Muitas vezes são fruto de feridas não curadas. Quando você olha sua família com compaixão, ao invés de julgamento, você abre a porta para a restauração. A empatia é um instrumento sagrado dentro de um lar. E o 10º passo é invocar a presença de Deus e do seu anjo da guarda todos os dias, mesmo que por 1 minuto. Quando você convida o céu a entrar, a casa inteira sente. A energia muda, o emocional se organiza, a paz retorna, a união começa a renascer. Agora que você preparou emocional e espiritualmente o terreno do seu lar, no próximo tópico,
você receberá a oração poderosa ao anjo da guarda, criada para restaurar a paz, curar relacionamentos e trazer união para sua família em tempos difíceis. Respire fundo. Acalme o coração. Esta oração foi construída para tocar cada canto do seu lar, alcançar cada membro da sua família e restaurar aquilo que o desgaste emocional, o tempo e as dificuldades tentaram destruir. Não é apenas uma oração para ser ouvida. É uma oração para ser sentida, entregue e vivida. Cada palavra foi escrita para abrir caminhos espirituais, fortalecer laços e convidar a presença divina para dentro da sua casa. Permita-se entrar nesse momento com sinceridade e fé. Deus está ouvindo. Seu anjo da guarda está presente. Meu anjo da guarda, guardião fiel da minha alma e protetor do meu lar, eu me coloco agora diante de Deus com o coração aberto, carregando em minhas mãos todas as dores e preocupações da minha família. Peço que você venha visitar cada ambiente da nossa casa e trazer sua luz para tudo o que está pesado, dividido ou enfraquecido. Você conhece nossas lutas, nossas diferenças, nossos silêncios e nossas feridas. Nada está escondido aos seus olhos. Por isso hoje eu peço, cure o que ninguém consegue falar, restaure o que o tempo desgastou e reconstrua o que o cansaço derrubou. Anjo Santo, toque o coração de cada membro da minha família. Acalme os ânimos, suavize as tensões. Interrompa toda discussão que nasce do cansaço e não da verdade. Inspire paciência onde há impaciência. Inspire compreensão onde há dureza. Inspire diálogo onde há silêncio. Inspire empatia onde há julgamento. Proteja nossos pensamentos, para que não sejamos influenciados por medos, mágoas ou irritações acumuladas. Cubra nossa casa com sua presença, para que nenhuma palavra destrutiva ganhe força dentro do nosso lar. Meu anjo, eu te peço que retire de nossa família toda a energia contrária à paz. Afaste influências que tentam criar discórdia, confusão ou desunião. Envolva nossa casa com uma muralha de proteção espiritual, para que nada que venha para dividir encontre espaço aqui. Que cada ambiente da nossa casa seja preenchido pela luz de Deus, e que essa luz dissolva toda a tensão emocional, todo o peso espiritual e toda a sombra que tenta roubar nossa harmonia. Toque especialmente aqueles que mais sofrem em silêncio, os que carregam mágoas guardadas, os que se sentem incompreendidos, os que se sentem cansados, os que tentam ser fortes o tempo todo, os que se sentem distantes, mesmo estando perto. Cure o coração daqueles que perderam a esperança, dos que se sentem sozinhos dentro da própria casa, dos que estão emocionalmente esgotados. Traga consolo, acalanto, descanso e paz. Anjo da guarda, reconstrua laços que foram enfraquecidos. Aproxime quem se distanciou. Restaure o amor onde ele foi ferido. Reavive a união onde ela foi apagada. Faça brotar perdão onde há orgulho. Faça nascer entendimento onde houve conflito. Faça renascer carinho onde a convivência machucou. Que cada coração dentro da minha família seja tocado pela sua presença, para que possamos nos enxergar com mais ternura, ouvir com mais atenção, falar com mais cuidado e amar com mais verdade. Eu te peço também, meu anjo, que visite os pensamentos de cada um aqui em casa. Quebre ideias negativas, dissolva preocupações exageradas, acalme medos irracionais e elimine suspeitas que não têm fundamento. Abra os caminhos para o diálogo sincero. Inspire conversas que aproximam e não que afastam. Que tudo o que for falado dentro deste lar seja guiado pela sabedoria divina e suavizado pela sua presença. Anjo Santo, entre onde a minha força humana não consegue entrar, faça por nós aquilo que não conseguimos fazer sozinhos. Trabalhe nos detalhes, nas emoções, nas intenções e nos sentimentos. Harmonize nossas diferenças, fortaleça nossos laços e guie nossa família para um tempo de reconciliação. Que a paz seja tão forte dentro desta casa que nada consiga abalar. Eu entrego toda a minha família nas suas mãos. Entrego nossas dificuldades, nossas dores, nossos conflitos e nossos medos.
Entrego também nossas alegrias, nossos sonhos e tudo aquilo que ainda podemos construir juntos. Faça da nossa casa um lugar de refúgio, de cura, de equilíbrio e de amor. Que Deus governe cada canto deste lar e que você, meu anjo da guarda, seja o guardião fiel de tudo o que estamos reconstruindo. Que esta oração se cumpra em cada coração da minha família. Que a paz se instale, que a união renasça, que o amor seja restaurado e que o céu permaneça conosco. Amém. No próximo tópico, você receberá declarações proféticas de paz e união, criadas para selar espiritualmente a restauração da sua família. Agora que a oração abriu caminhos, limpou o emocional e tocou o espiritual da sua casa, chega o momento de selar tudo o que o céu começou a fazer. As declarações proféticas não são apenas palavras, elas são afirmações espirituais que fortalecem o ambiente familiar, blindam emoções, reorganizam sentimentos e estabelecem a presença de Deus no lar. Quando você declara algo com fé, você alinha sua alma com a vontade divina. Você cria fundamento, você molda a atmosfera, você abre espaço para o anjo da guarda agir com ainda mais intensidade. Estas declarações têm um objetivo: consolidar a paz, restaurar a união e proteger cada membro da sua família. Eu declaro que a paz de Deus está entrando na minha casa agora. Não uma paz passageira, mas uma paz profunda, sólida e permanente. Uma paz que acalma corações, silencia tensões e ilumina cada ambiente do meu lar. Eu declaro que nossa família está sendo curada de tudo o que a feriu. Feridas antigas estão sendo restauradas, mágoas estão sendo dissolvidas. Palavras duras estão perdendo o poder. O que nos afastou não terá mais domínio sobre nós. Eu declaro que a união está renascendo dentro da nossa casa. Laços que estavam frágeis estão sendo fortalecidos. Corações que estavam distantes estão sendo aproximados. O amor familiar está voltando a ocupar o lugar que sempre deveria ter sido seu. Eu declaro que Deus está reconstruindo a história da minha família. Nada está perdido. Nada está quebrado demais. Nada está além da cura divina. Todo capítulo difícil será transformado em aprendizado e crescimento. Nossa história não termina na dor, ela se reescreve na esperança. Eu declaro que cada ambiente da minha casa está sendo purificado. Quarto por quarto, porta por porta, parede por parede, o clima do lar está sendo tocado pelo céu. O que era pesado está ficando leve. O que era confuso está se organizando. O que era tenso está sendo dissolvido. Eu declaro que cada um da minha família está sendo protegido espiritualmente. Nenhuma energia destrutiva, nenhuma palavra mal intencionada, nenhuma influência negativa terá acesso ao nosso lar. Estamos guardados, blindados e fortalecidos pela luz de Deus e pelo cuidado constante do nosso anjo da guarda. Eu declaro que o amor vai guiar nossas ações. Amor nas conversas, amor nas atitudes, amor nos olhares, amor nos gestos simples, amor nos silêncios, amor nos momentos difíceis. Que nossa família aprenda a amar com maturidade, com respeito e com paciência. Eu declaro que o perdão está entrando no coração de cada membro da minha família. Perdão que liberta, perdão que cura, perdão que reconstrói, perdão que devolve a paz. Que todo fardo emocional seja colocado diante de Deus e que nosso coração aprenda a perdoar com verdade. Eu declaro que a comunicação da nossa família será transformada. Que falaremos com respeito, ouviremos com atenção, responderemos com calma e construiremos cada diálogo com sabedoria. Que palavras de vida substituam palavras de destruição. Eu declaro que nenhum conflito terá força para dividir nossa casa. Nenhuma discussão terá poder para nos afastar. Nenhum mal-entendido se tornará permanente. Nenhum silêncio será usado como arma emocional. Somos uma família protegida pelo céu. Eu declaro que a presença de Deus será sentida em cada detalhe do nosso lar. Na rotina, nas conversas, nas refeições, no descanso, nas decisões e nos momentos difíceis. Que Ele seja o centro, a base e a força da nossa união.
Eu declaro que nossa casa será um lugar de segurança emocional, um refúgio, um abrigo, um porto seguro, um lugar onde cada membro da família sabe que pode ser quem é, sem medo, sem vergonha e sem máscaras. Eu declaro que o anjo da guarda de cada um aqui está mais ativo, mais presente e mais atento do que nunca. Ele está nos guiando, nos protegendo, nos alertando e nos conduzindo para longe de tudo o que pode ferir nossa união. Eu declaro que estamos entrando em um novo tempo familiar. Um tempo de cura, de entendimento, de harmonia, de respeito e de amor sincero. Nada será como antes porque o céu já colocou sua mão sobre nós. Cada declaração que você fez abre espaço para que o espiritual encontre força no natural. Agora, a restauração não é apenas promessa, ela está acontecendo. Sua família está sendo tocada, guiada e reestruturada pelo céu. No próximo tópico, você receberá um encerramento pastoral de bênção para fechar espiritualmente este conteúdo e consolidar a luz que Deus trouxe ao seu lar. Chegamos ao momento final desta jornada espiritual e agora é hora de permitir que tudo aquilo que Deus tocou, curou e movimentou dentro da sua família seja selado, abençoado e afirmado diante do céu. Este encerramento não é apenas uma conclusão, é um ato espiritual. É o momento em que você entrega ao coração de Deus tudo o que foi dito, orado, declarado e restaurado. É quando o seu lar se torna, espiritualmente, um território consagrado e protegido, onde o anjo da guarda permanece de pé, vigilante e dedicado a cada membro da sua casa. Respire fundo e acalme sua alma. Permita que cada palavra que será dita agora encontre lugar dentro do seu espírito. Este é o instante em que a restauração se consolida, em que o invisível se fortalece e em que a presença divina se estabelece como fundamento do seu lar. Que Deus derrame agora uma bênção profunda sobre sua casa. Que Ele visite cada cômodo, cada canto, cada lembrança, cada história, cada relação que existe dentro dessas paredes. Que Ele coloque sua mão poderosa sobre o ambiente onde vocês dormem, sobre o ambiente onde vocês conversam, sobre o ambiente onde vocês alimentam corpo e alma. Que sua paz percorra todos os caminhos internos do seu lar, dissolvendo tensões, desfazendo conflitos e reconstruindo aquilo que havia sido enfraquecido. Eu declaro, pela autoridade espiritual que vem de Deus, que o seu lar está sendo cercado por uma luz que não se apaga, uma luz que protege, uma luz que acalma, uma luz que cura. Essa luz é a presença do anjo da guarda, que permanece firme ao lado da sua família, guiando cada passo, protegendo cada decisão e guardando cada coração. Que o Senhor coloque agora sobre a sua casa uma proteção que vai além do entendimento humano. Que Ele resguarde vocês de acidentes, de injustiças, de influências negativas, de invejas, de fofocas, de energias contrárias, de palavras destrutivas e de toda forma de mal que tenta entrar sorrateiro para dividir ou enfraquecer o lar. Que o seu anjo da guarda seja como um sentinela inabalável na porta espiritual da sua casa, impedindo qualquer força contrária de atravessar o limiar. Que Deus traga cura para as feridas que ainda restam. Feridas recentes, feridas antigas, feridas que foram ignoradas, feridas que nunca foram ditas. Que Ele coloque bálsamo sobre tudo o que ainda dói, transformando lembranças em aprendizado, conflitos em maturidade e mágoas em portas para o perdão. Que a cura seja tão profunda que cada membro da sua família sinta o peso emocional sendo retirado dos ombros. Que o Senhor dissolva tensões escondidas, medos secretos, preocupações silenciosas e inseguranças que ninguém jamais soube expressar. Que Ele faça renascer dentro do coração de cada pessoa o desejo sincero de paz, o desejo de união, o desejo de amar com mais verdade e de viver com mais leveza. Que Deus fortaleça laços que estavam frágeis, que Ele aproxime quem se distanciou, que Ele suavize palavras duras que ficaram marcadas na memória, que Ele inspire compreensão nos momentos difíceis, que Ele devolva o equilíbrio emocional àqueles que se sentem sobrecarregados, que Ele renove as forças
de quem acha que já não tem mais energia para lutar pela própria família. Que o Senhor derrame sobre sua casa a graça da reconciliação. Que Ele abra portas para diálogos que antes pareciam impossíveis. Que Ele retire orgulho onde existe resistência. Que Ele plante humildade onde existe dureza. Que Ele faça nascer perdão onde existia ferida. Que Ele transforme cada gesto, cada conversa, cada olhar em um tijolo de reconstrução espiritual. Que a presença do anjo da guarda seja reafirmada dentro do seu lar. Que Ele continue guiando cada membro da família em segurança. Que Ele continue protegendo sua casa contra tudo o que tenta confundir, dividir ou enfraquecer. Que Ele permaneça atento, firme, silencioso e presente em todos os momentos, bons e difíceis. Que esta bênção alcance não apenas você, mas gerações. Que o que Deus está reconstruindo hoje seja fundamento para seus filhos, paz para seus netos e testemunho para todos que entrarem na sua casa. Que sua família seja conhecida como um lar onde a paz permanece, onde o amor vence e onde Deus habita. Agora, antes de encerrarmos, permita que esta verdade se estabeleça na sua alma. A restauração da sua família já começou. Ela está acontecendo. O céu está se movendo. O anjo da guarda está trabalhando. E nada poderá impedir aquilo que Deus decidiu fazer. No próximo tópico, você receberá uma chamada final emocional, criada para abençoar outras famílias e multiplicar a luz que começou dentro da sua casa. Se o que você ouviu até aqui tocou seu coração, então existe algo ainda maior acontecendo. Porque quando Deus alcança um lar, Ele nunca pretende que a bênção pare ali. Ele sempre deseja que a paz se expanda, que a cura se multiplique, que a união se espalhe como uma chama acesa pelo céu. E talvez sem perceber, você esteja sendo chamado para ser instrumento dessa luz na vida de outras famílias que, assim como a sua, estão vivendo guerras silenciosas. Existem casas onde ninguém fala sobre o que está doendo, mas todos sentem o peso. Existem lares onde as pessoas se amam profundamente, mas não conseguem demonstrar. Existem famílias que sorriem para o mundo enquanto lutam por dentro. Existem pais exaustos, mães sobrecarregadas, filhos perdidos, irmãos afastados, e todos carregam feridas emocionais que nunca encontraram espaço para serem curadas. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você tenha amigos passando por fases difíceis dentro do próprio lar. Talvez você tenha um parente que está lutando com mágoas antigas. Talvez exista alguém no seu círculo que está tentando manter a família de pé, mas não sabe mais como. A verdade é que muitas famílias estão enfrentando tempestades silenciosas e quase ninguém percebe. São batalhas travadas no coração, atrás de portas fechadas, sem testemunhas e sem ajuda. E é por isso que este vídeo existe. Não apenas para restaurar a sua família, mas também para levar esperança e luz para outras casas que precisam desesperadamente de uma intervenção divina. Quando você compartilha algo que abençoa sua vida, você se torna parte do movimento que Deus está fazendo. Sua ação, por menor que pareça, pode ser a resposta da oração de alguém. Talvez exista uma mãe que ora todos os dias para que o coração dos filhos seja curado. Talvez exista um pai que pede em silêncio para recuperar a confiança da família. Talvez exista um casal tentando sobreviver a um período difícil. Talvez existam irmãos que não se falam há anos. Talvez existam filhos adultos que carregam feridas da infância que nunca foram tratadas. Talvez exista alguém que desistiu de tentar, mas ainda guarda uma pequena centelha de esperança. Um simples gesto seu pode reacender essa esperança. Compartilhar este vídeo pode ser o começo de uma restauração que parecia impossível. Pode tocar corações que nunca tiveram coragem de pedir ajuda. Pode abrir caminhos espirituais que estavam fechados. Pode despertar diálogos que estavam adormecidos. Pode semear cura onde só havia dor. E lembre-se, ninguém cura uma família sozinho. Mas quando alguém decide agir, o céu encontra espaço para trabalhar. Quando uma pessoa se levanta pela paz, o espiritual se move. Quando uma voz clama pela unidade, Deus responde. E quando um coração se disponibiliza a ser instrumento,
O anjo da guarda encontra campo para agir não apenas em uma, mas em várias casas. Se este vídeo tocou sua alma, deixe que ele toque também a alma de alguém que você ama. A restauração familiar é uma corrente de luz. Quando você recebe, você repassa. Quando você abençoa, você se torna canal de cura. Quando você compartilha, você participa da história que Deus está escrevendo na vida de outras pessoas. Que a sua família seja restaurada, fortalecida e protegida. Que a paz permaneça, que a união se renove, que o amor cresça e que esta mensagem chegue a cada lar que precisa de luz. Que Deus abençoe você e todas as famílias que forem alcançadas por esta oração.